Graças a Deus, a paz do Senhor seja com todos. Eu queria aqui esclarecer uma dúvida que vieram para mim. A Nicássia perguntou qual a Bíblia verdadeira. Eu diria que procure uma Bíblia que seja fiel aos originais. Por exemplo, uma que seja da CPAD. Evite essas que são de seitas, porque às vezes são modificadas. Mas também partindo para o lado dos livros apócrifos, que tem algumas e outras não tem, o Novo Testamento são iguais em todos. Então fica aí a dica. Mas não é isso que eu vou falar agora aqui. Eu vou falar sobre Efésios capítulo 1. Foi pedido para eu falar Efésios capítulo 1 e 2. Mas não sou nenhum herói, né? Vou falar em outro vídeo eu falo sobre o Efésios 2. Bem, existia um homem que perseguia os cristãos. Ele se chamava Saulo. Ele era muito empenhado em fazer isso, perseguir os cristãos. Pensava ele estar fazendo a vontade de Deus. Perseguia muitos, às vezes amarrava atrás do cavalo, saía arrastando pelas ruas, maltratava, apedrejava, esteve presente na morte de Estevão. Seu nome era Saulo. Ele perseguia o povo de Deus. Mas certa feita ele foi para a cidade de Damasco perseguir os cristãos que existiam por ali. Só que nessa viagem, quase perto da cidade, apareceu-lhe Jesus. Ele viu uma luz intensa e forte e disse: Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Vai, entre na cidade, um profeta vai curar você. Ele ficou cego. Ele disse: o profeta vai fazer você voltar a enxergar. E a partir de agora eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E aí este recebeu outro nome, Paulo. Houve logo uma transformação. E ele agora tinha a promessa que Jesus disse: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E foi exatamente este cidadão que foi responsável pela maior parte da cristianização de vários lugares, vários países. E aqui em Efésios, ele escreve uma carta ao povo da cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso. E ele escreve aqui, vamos ver capítulo 1 e versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Veja bem, Paulo, ele é apóstolo, podemos assim chamar. Por isso eu gosto de chamar de apóstolo Paulo. E muitos chamam assim, apóstolo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então devemos dar muito crédito ao que está escrito aqui, porque é pela vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso. Olha só que interessante. Paulo ele escreve aos santos que estão em Éfeso. E esses santos estavam vivos. Não eram santos mortos. Aqui nos ensina que os santos, verdadeiros santos, são aqueles que estão vivos. Estão vivos na presença de Deus. Não é preciso morrer para ser santo. Fazer muitos milagres, morrer, agora santifica. Não. A santificação enquanto está vivo. Paulo escreve aos santos em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1 e versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Como acontece isso? Simples. Quando você se converte. Quando você se converte, você é filho de Jesus por adoção. Filho de Deus. Como assim? Como? Sim. Jesus, quando ele subiu ao céu, ia subir ao céu, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo pregar meu evangelho a toda criatura.
Ele disse: pregai o meu evangelho a toda criatura. Criatura. Você, quando não se converteu, é criatura. Porém, quando você se converte, você passa a ser filho por adoção através de Cristo Jesus. É preciso se converter. Mas não foi Deus que criou? Sim, foi Deus que criou. Mas é preciso deixar Deus tomar a direção. Deus ir na frente. Porque a criatura é como, por exemplo, um motorista, um carro. Todo mundo, criatura e filho, tem Deus dentro do carro. Só que a criatura, ela é que dirige o carro. Ela e Deus vai no banco de detrás. Agora o filho não. Deus vai dirigindo o carro e ele que vai atrás. Essa é a diferença. E por isso é preciso se converter. E o apóstolo Paulo escreve isso aqui, advertindo a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 1 e versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aqui nos mostra uma coisa muito interessante. Tudo que Deus criou obedece aquilo para o qual foi criado. As árvores dão fruto, crescem, morrem. A chuva chove, o sol todo dia nasce. Todas as coisas que Deus fez para assim acontecer, se suceder, assim se faz. E Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança para o servir, aqui diz, para congregar em Cristo todas as coisas. Mas o homem, ele é o único que teima em não fazer a vontade de Deus. É o único que teima nisso. Por Deus ter dado o livre-arbítrio a ele teima nisso. Aí Deus deu o livre-arbítrio, mas para aqueles que se converterem, aqui fala que ele já nos predestinou como filhos de adoção. Como assim? Você tem livre-arbítrio, certo? Mas Deus já sabe o que você vai fazer. Você já está predestinado. E todas as coisas Deus fez para obedecer à vontade dele. Mas o homem teima em não obedecer. Teima nisso. Devia observar as coisas e ver que tudo obedece à vontade de Deus. A ordem de Deus. Tudo. Efésios capítulo 1 e versículo 13. Em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. Deus disse: eu vou, mas eu não os deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador que estará convosco até a consumação dos séculos, o Espírito Santo. Jesus disse. E muitos hoje querem dizer que o Consolador é outra coisa e outras coisas, mas aqui diz: foste selado com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? É uma coisa que foi dada para você saber que aquilo é verdade. Penhor. O penhor da vossa salvação. Para finalizar, em Efésios 1 e 17. Não vai dar para ler o capítulo todo, porque senão vai ser muito tempo, né? Vamos ver o 17. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Deus nos deu o espírito de revelação, o espírito sábio e que revela para nós o que ele quiser, né? É o espírito de revelação. Nós temos esse espírito de revelação, que é o penhor da nossa salvação. Agradeço a você que acompanhou até o final. Fique com Deus e que a paz do Senhor seja com todos.